Olá a todos! Vocês gostam de mistérios históricos? Se sim, gostaria de falar sobre 5 artefatos que a ciência formal ainda não consegue explicar. Hoje, vamos falar sobre o Homem de Ferro, da Alemanha, os gigantes ruivos da América, além de aviões antigos e lentes de telescópio pré-históricas. Parece interessante? Sejam bem-vindos ao Pipa! Então, vamos começar! O Homem de Ferro. Lembram do Homem de Ferro do universo Marvel? Tony Stark, o Homem de Ferro, interpretado por Robert Downey Jr., é um super-herói clássico. Ele pode voar, mas não poderia ficar no mesmo lugar por centenas de anos. Porém, o Homem de Ferro da Alemanha pode. Isso porque é um pilar de ferro fundido enterrado no solo. Foi registrado pela primeira vez em 1625 como um marco delimitando 2 propriedades adjacentes. No entanto, quando e para que foi colocado ainda é incerto, sendo considerado um artefato inexplicável pela ciência. O curioso é que quase não há sinais de ferrugem. Afinal, deveria estar enferrujado, não é? A lente Nimrod. Na Sala 55 do Museu Britânico, a exposição número 90.959 é uma peça de cristal cuidadosamente trabalhada. Esse pedaço de cristal é conhecido como a lente de Nimrod ou lente de Layard, em homenagem ao arqueólogo britânico Austin Layard, que a descobriu. Layard encontrou esse artefato no Palácio de Nimrod, na antiga Assíria, no que hoje é o Iraque. Esse artefato é datado de 750 a.C., mas a ciência não consegue explicá-la totalmente. Afinal, o primeiro microscópio surgiu por volta de 1590 d.C. Ou seja, a lente de Nimrod é 22 séculos mais antiga. No entanto, não há dúvidas de que é uma lente. Seu aumento é de cerca de 3 vezes, com uma qualidade bastante boa para o uso prático. Mas os estudiosos não sabem exatamente para que ela foi usada na antiguidade. Alguns sugerem que era uma peça de mobília incrustada comum ou usada como decoração de interiores. Layard especulou que a lente de Nimrod poderia ter sido usada para esculpir inscrições minúsculas em outros artefatos que ele descobriu. Giovanni Pettinato, da Universidade de Roma, também propôs que fosse parte de um telescópio, indicando que os assírios tinham amplo conhecimento de astronomia. Ele acredita que os assírios até viram os anéis de Saturno. Isso porque, em antigas ilustrações, Saturno é retratado como um deus com anéis de serpentes. Outra hipótese é que a lente de Nimrod foi usada para concentrar a luz do sol para acender fogos em rituais. Como evidência, um poema escrito há 4.000 anos menciona: o rei então se levanta, pega o vidro sagrado e o segura sobre o sol diante da massa de combustível, esperando empilhado no altar. Os raios centrados, o combustível brilhando dourado com um ponto redondo de fogo e rapidamente saltam acima do altar, se enrolando, enquanto eles cantam. Não é uma hipótese fascinante para o uso de uma lente? Aviões de Quimbaya. Muitos de nós fizemos aviões de papel na infância. Fazer um avião de papel é muito fácil por 2 motivos. Em primeiro lugar, tudo o que eles precisam é de papel e, em segundo lugar, até mesmo as crianças sabem o que é um avião, como ele é e para que serve. Se esse avião de papel fosse mostrado a uma pessoa comum que viveu há 300 anos, ela não entenderia de forma alguma o uso desse brinquedo. Isso torna os aviões de Quimbaya ainda mais surpreendentes. Este artefato foi feito pelos artesãos da cultura Quimbaya há pelo menos 1000 anos. A cultura Quimbaya existiu do século V a.C. ao século VI d.C. na Colômbia atual, deixando muitos artefatos interessantes. Por exemplo, estátuas de ouro, utensílios e instrumentos musicais sofisticados. Mas encontrar algo tão parecido com um avião desafia a arqueologia clássica. Os estudiosos afirmam que esses artefatos representam insetos ou aves estilizadas, mas entusiastas de civilizações alienígenas discordam. Entendemos o ponto de vista deles.
Isso porque os artefatos se parecem mais com aviões ou ônibus espaciais do que com insetos ou pássaros. Em 1994, 3 entusiastas alemães de aeromodelismo, Augund Eimbohm, Konrad Lubers e Peter Belting, construíram réplicas ampliadas dos aviões de Quimbaya. E o que aconteceu? O novo modelo voou. A ciência tradicional foi cética, alegando que os experimentadores ajustaram as asas e a inclinação para melhorar a aerodinâmica. Isso se deve ao fato de os pesquisadores terem tornado o modelo mais aerodinâmico ao alongar ligeiramente as asas do modelo e alterar seu ângulo de inclinação. Além disso, a ideia de que os aviões estavam voando na Colômbia há 1000 anos é fundamentalmente insustentável. Isso porque a área não tem nenhum vestígio de metalurgia avançada, tecnologia de produção de combustível ou qualquer infraestrutura avançada para voar. Em outras palavras, o que os aviões de Quimbaya realmente representam permanece um mistério. Estradas para carroças. Em muitos lugares do mundo, existem sulcos para carroças esculpidos em rochas. É evidente que esses sulcos são feitos pelo homem, pois essas rochas mostram traços de trabalho mecânico. Por exemplo, em Malta, a estrada pré-histórica Misrad-Gar Ilkebir é uma rede de sulcos de 110 a 140 centímetros de largura e 60 centímetros de profundidade. Essas estradas cobrem a ilha e até se cruzam, ganhando o apelido de Clapham Junction, em referência a um famoso cruzamento ferroviário em Londres. Alguns sulcos continuam mar adentro, sugerindo que a ilha era maior antes da mudança climática pré-histórica elevar o nível do mar. Os estudiosos acreditam que essas estradas foram feitas entre 4000 a.C. e 700 a.C. para transporte de bens. Mas quem precisaria transportar cargas nessa época? Sobre isso, os arqueólogos só podem especular. Outra curiosidade é que sulcos semelhantes foram encontrados em outros lugares. Por exemplo, na estrada de pedra de Absheron, no atual Azerbaijão. É comum que a estrada tenha não 2, mas 3 ou até 5 marcas de sulco, o que é um pouco diferente do conceito usual de uma carroça. Você já viu uma carroça de 5 filas de rodas? Marcas semelhantes foram encontradas na França, Sicília, México, Brasil e muitos outros lugares. Não sabemos quem fez esses caminhos com sulcos e para qual finalidade. Incluindo as teorias da conspiração que envolvem alienígenas ou gigantes, o que resta são apenas especulações sem provas. Provavelmente, essas estradas não foram esculpidas intencionalmente, mas sim formadas porque as rodas quebraram a pedra. Se assim for, isso significa que as cargas transportadas eram muito pesadas e o tráfego era muito intenso. A Universidade de Portsmouth sugere que a chuva foi a causa, explicando que a pedra calcária molhada e macia perde 80% da sua resistência, tornando-se fácil de quebrar com o impacto das rodas. Embora essa seja uma teoria plausível, ainda não sabemos quem usava essas estradas e o que estavam transportando. O que vocês acham? Deixem suas interpretações nos comentários. Os gigantes de CTK. Em 1911, 2 trabalhadores de mineração desceram na caverna Lovelock para remover todo o guano. O excremento de morcego é um fertilizante valioso, mas que os mineiros encontraram dentro da caverna foi ainda mais impressionante do que uma montanha de guano. Eles descobriram muitos artefatos deixados por antigos habitantes que viveram na caverna há cerca de 6.500 anos. Assim começou a história da investigação da própria caverna e dos 10.000 artefatos descobertos lá. Entre os itens encontrados, havia também corpos mumificados, incluindo uma múmia de um humano gigante com cabelos ruivos, medindo 2 metros de altura. Quando os pesquisadores começaram a investigar a caverna, eles entraram em contato com a tribo Paiute local e souberam que, muito tempo atrás, uma tribo de gigantes de cabelos ruivos, os CTK, vivia ali. Esta tribo de gigantes vivia em balsas, comia plantas do lago e, segundo algumas informações, eram canibais. Talvez o humano de cabelo ruivo encontrado fosse um membro dessa tribo. Infelizmente, a múmia gigante desta pessoa não existe mais. Isso porque os representantes da loja maçônica local precisavam de um esqueleto para os rituais de iniciação, então eles se desfizeram da múmia.
Portanto, os pesquisadores só podem especular se essa tribo antiga era realmente tão alta ou se isso é apenas uma lenda. No entanto, embora 2 metros de altura seja realmente alto, não é exatamente um gigante, certo? E assim terminamos o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Mal posso esperar para vê-los novamente na próxima vez. Temos muito mais mistérios preparados, então vocês certamente continuarão se divertindo. É hora de dizer adeus, mas só por um tempo. Até a próxima. Tchau!